Muito bem, Qual é, Betânia, obrigado. qual é Tá? o número do tema que tu falou, Betânia? Oi? Tema 708. Tá. Tá. Escrevi sobre isso e esqueci que era STF. Muito bem, obrigado. Mas, Tá? Rodrigo, essa tua posição era De em que... 2020. Rodrigo, essa tua Marcelo? posição era de uma empresa, o Estado contra uma empresa ou contra uma pessoa física? Eu não Contra uma entendi. pessoa física. É uma pessoa física. Ela comprou e registrou o veículo em outro estado. Uhum. E daí o estado veio cobrar dela, né? Entrou contra ela. Por isso que nem eu falei antes, né? Eu ficava meio que em cima do muro. Mas se for por ser correto mesmo, tá certo. Tem que ir onde tu reside com o veículo. Mas o que a gente estava vendo antes, professor, era contra uma empresa de locadora, pessoa jurídica. Não, mas no julgamento tá. Diz ali que a pessoa física também é no local da residência. A gente até usou o exemplo de Torres e Passo de Torres, lembra, Marcelo? É verdade, é verdade. Agora que o senhor falou, eu me lembrei. Tá? Passo, Por Torres e isso que eu Passo de dei. Torres. Isso. Lembro que um Exatamente. colega falou, mas e se mora num, trabalha no outro, como é que vai ficar? Lembra? A gente conversou bastante sobre isso. O Tá? Leandro até questionou isso. Olha só, viu? Que memória, que memória. Então tá. Olha aí, a Betânia tá com sono ali, tia. Calma que ainda falta um tempo. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre a apresentação do Rodrigo? Show de bola. Não? Então tá. Rodrigo, obrigado pela apresentação. Tá? Então, Ok. vê as tuas questões profissionais aí, sinta-se à vontade. Tá bom, obrigado. Lucas, né? É, isso mesmo. Vai lá, Lucas. Bom, o meu acordo que eu peguei é de uma apelação civil numa ação de anulatória de ISSQN. Tá? A KGB Incorporadora, que é uma empresa de construção lá de Bento Gonçalves, ela ajuizou essa ação dizendo que o município de Bento Gonçalves tinha cobrado dela o ISSQN devido a uma construção que ela fez de um condomínio, né? Dizendo que essa construção englobava os serviços de eletricista, encanadores, entre outros, né? Só que a KGB, a incorporadora, ela não construiu esse condomínio como atividade fim, ela não construiu vendendo, não foi uma atividade de incorporação onde tu compra para depois receber o teu apartamento. Ela construiu no próprio terreno dela, ela sem nenhum outro consumidor, ela simplesmente decidiu construir um condomínio, e o município, sabendo que ele não poderia cobrar ela só pelo fato dela ter construído um condomínio no próprio terreno, ele usou disso, né, arbitrariamente, dizendo que essa construção englobava o serviço de eletricista, de arquiteto, de engenheiro, de encanador, para cobrar o ISSQN. E como o município ele legisla sobre isso, né, ele tem a legislação complementar municipal, ele usou a própria esqueci a própria ele decidiu arbitrariamente qual seria o valor a ser pago por esse tributo, né, por esse imposto. E, bom, em primeiro grau foi anulado essa cobrança, né, porque de fato foi comprovado que a empresa construiu no próprio terreno porque ela quis construir, ela não construiu com a intenção de vender. Se ela for vender depois, no futuro, aí é outra discussão, mas no momento ela construiu por construir e não tinha como o município arbitrariamente decidir cobrar ela com essa justificativa. Porque os serviços de encanador, arquiteto, coisa, tinham relações trabalhistas com a empresa, né? Não prestação de serviço. E, bom, quanto a isso eu concordo com o acórdão, porque o município não pode arbitrariamente decidir cobrar um imposto sobre serviço só porque ele acha que dentro da construção vai ter um arquiteto trabalhando, sendo que tem relações de emprego lá dentro. Né? Porque senão assim fica muito fácil cobrar ISS. É isso. Isso, na verdade, essa discussão é muito maior, né, Lucas? Isso daí
quando tu tem ou não tem incorporação, quando o terreno é próprio, quando tu faz sob encomenda. E se eu chegar aqui, ó, pessoal, é o seguinte, eu vou construir, então a Betânia pede como ela quer, o Marcelo como ela quer, o Lucas como ele quer, o Fábio como ele quer, e eu faço tudo sob encomenda para vocês. Aí, nós temos ou não temos uma prestação de serviço específica, individualizada, tá? Passível de SSQN. Então, isso é uma grande discussão em relação às construtoras e incorporadoras Sim. que temos no direito tributário. Tá? Então, é um acórdão bem interessante mesmo. Muito bem. Tá? Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Eu queria saber o que o acórdão decidiu que eu não compreendi? O acórdão manteve a sentença de primeiro grau que anulou a cobrança do ISS-QN. Ah, tá. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Estou tentando achar aqui a ordem de apresentações. Sou eu agora. Não, mas calma, deixa eu ver se me dá alguma dúvida. Calma, Zaira. A Zaira queimou a largada aqui. Tu disse que eu era 3. Eu sei. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário sobre a apresentação do Lucas? Alguma questão? Não, tranquilo. Lucas, brigadão aí, tá liberado. Sinta-se à vontade com o teu compromisso aí, Lucas. Ok, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Zaira, tudo contigo, então. Tá, eu vou dividir a tela aqui, tá? Pode, vai lá. Só me diz teu sobrenome, Zaira. Arrete. Como é que escreve isso? A2RZ-TCHE. A2Rs? E, D de Eva, TCHE. Arrete. Eche. Basco. Vamos lá. Bom, o que eu escolhi foi um recurso especial, um acórdão da Receita Federal e da Votorantim sobre a questão de IOF. Eu escolhi especificamente esse acórdão porque ele discute o instituto do contrato de conta corrente. Esse foi cobrado durante os anos de 2007. Zaira, só um pouquinho. Só que isso aqui é um recurso especial no CARF, isso não é um recurso especial no STJ. Ah, tinha que ser no STJ? Não. É só porque tu falou recurso especial. Se tu não explicar no CARF, os colegas vão achar que isso aqui é um recurso especial no STJ, que é judicial. Isso daí é um recurso especial na esfera administrativa. Tá, por isso que eu estava voltando para o início do Isso, não tem problema, tá tudo certo. Só explique, deixar claro isso. Vai lá, toca a ficha. Tá. Então, eu escolhi o IOF e esse acórdão, que se trata do seguinte: o IOF é um imposto que ele tem alíquotas progressivas e ele incide sobre operações de crédito. Já havia sido votado um outro acórdão em que a Fazenda perdeu, e aí a Fazenda entra com a discussão, 2 anos depois, para reconhecer o recurso especial. Se trata do seguinte: a Votorantim é uma holding que possui outras empresas coligadas e faz transferências de crédito para essas outras empresas. Então, a discussão é se isso seria um contrato de mútuo, na verdade, em que, em sendo um empréstimo, haveria IOF sobre as operações, ou se seria um contrato de conta bancária, que é um instituto que não está formalizado no Brasil, mas é reconhecido como legítimo. E sobre esse contrato de conta bancária não existe incidência de IOF. Bom, houve uma discussão e foi vencido o voto, e acabam por, depois de decidir num primeiro acórdão que era um contrato de prestação de conta bancária, mudaram e passaram não foi dado provimento, aliás, foi dado provimento, e passaram a entender como um contrato de mútuo.
ok? Uhum. Porque o contrato de conta bancária, ele deve constar na anotação fiscal. E ele funciona com uma distribuição de valores para as empresas coligadas, o que não significa empréstimo. Na verdade, só é feito quando é feito o balanço anual, faz uma conta de chegada e saída, e aí sim é fechada a conta. Então, a empresa demonstrou, de uma certa forma, de que isso era um contrato de conta corrente e não um contrato de mútuo, mas, num primeiro momento, no primeiro acórdão, ganhou e depois perdeu. É isso. Concorda ou não, Zaira? Não, eu não concordo. Eu acho que efetivamente se caracteriza como um contrato de conta bancária e não como um contrato de mútuo, mas foi admitido, enfim, que essas seriam operações que não estava caracterizado que não havia um contrato de mútuo, embora seja permitido que o contrato de conta corrente possa ser verbal, enquanto que o contrato de mútuo ele deve ser escrito, e mesmo não havendo essas provas, foi modificado a decisão do acórdão para decidir que, na verdade, era um contrato de mútuo. Entendi. Pode parar de dividir a tela com a gente, Zaira, por favor? Posso. Então, aqui é a incidência do IOF, então é importante tu configurar ou não como operação, né, um contrato bancário para que possa ou não incidir o imposto, tá? Só rapidamente, eu acredito que a maior parte de vocês não fez prática fiscal ainda, salvo aqui eu tenho certeza que o Douglas e a Carla, que inclusive viram isso ontem comigo, ontem não, quarta-feira em aula. O recurso especial que a Zaira apresentou, ele é no CARF, e é quando existe divergência na análise do recurso voluntário ou do recurso de ofício, né, que seria a apelação da esfera administrativa. Então, tem o primeiro grau, sobe para o segundo grau, que é o CARF, quando tu tem uma divergência, né, não é unânime, e contraria a jurisprudência de alguma das turmas do CARF, tu pode interpor recurso subir para o especial. Conselho Superior da Receita Federal. Isso, exatamente, tá? Daí vai para o Conselho Superior. Tá bem, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Alguma questão? Não? Então tá. Zaira, muito obrigado, show de bola e parabéns pela iniciativa de enfrentar um recurso especial do CARF, que eu sei que não é nada simples. Tá? Agora, Elisiane, que vai apresentar junto com a Carla, que está escrito Josiel. Oi. Prof, era Tudo eu bem? agora. Não é? Quem? A Ah, Fabiana. sou eu? Eu botei ali em segundo. Por mim, pode ser a Fábio. Tá, pra mim também, tranquilo. Ah, pode ser. Eu te pulei, Fábio, desculpa. Ok, que eu ia apresentar semana passada, lembro, mas aí não deu tempo. Não, toca a ficha. Eu pulei aqui. Que eu anotei Zaira, Elisiane e Betânia. Tu não falou nada no grupo ali, desculpa. Não, eu falei, tipo, depois eu... Fábio, depois Elisiane, Betânia. E a Elisiane pode apresentar junto com a Carla, né? Ah, sim. Tá. Então vai lá, Fábio. Desculpa, vamos lá. O meu, então, eu já coloquei ali no grupo para o pessoal ficar com o meu trabalho, né? E é sobre ISSQN, né? Eu peguei uma apelação civil, tá? Aí eu vou ler a ementa, que é bem rapidinho. Direito tributário, né? Serviço de envio de mensagens publicitárias por SMS. Não configuração de serviço de valor adicionado, incidência de ISS, interpretação extensiva. Então, conforme o artigo 61 da Lei 9.472 de 97, serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde.
novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. Então, não se enquadra como tal a atividade de envio de mensagens a usuários das redes de telefonia móvel, contratada por empresas que buscam propagar conteúdo publicitário, fornecendo a ela o teor das mensagens que devam ser encaminhadas aos destinatários. A lista anexa à Lei Complementar 116/03, apesar de possuir rol taxativo de serviços sobre os quais pode incidir ISS, deve ser interpretada extensivamente. Enquadramento da atividade com agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meio, descrita no item 10.08 da lista anexa. Aí a apelação foi desprovida, né? Porque, de acordo com a decisão, quando o contratado para disseminar conteúdo publicitário, processo de agenciamento de publicidade e propaganda. No caso em questão, o TJRS confirmou em sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária entre uma prestadora de serviço de comunicação virtual e um município de Porto Alegre. A empresa argumentou que durante o processo, que seu objetivo social é de venda de serviço de valor adicionado, sendo que a área de atuação é no ramo de telecomunicações de internet, que não atrai incidência de ISS. Além do mais, segundo a empresa, há decisões em tribunais superiores determinando a não incidência de ISS sobre serviço de valor adicionado. O entendimento da autora do presente trabalho entende que a tributação em tela deve incidir sobre a publicidade apoiada sobre a Lei Complementar 116/2003, onde demonstra em sua lista anexa de serviços tributáveis os seguintes itens relacionados à publicidade e propaganda, que é o item 10.08, agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meio, e o 17.06, que é propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. Tá, o nome da empresa é Zenvia Mobile Serviços Digitais. Daí E o município de Porto Alegre. o acórdão foi no sentido de que incide SSQN, isso? Sim, sim, porque consta na lista, né? E o que tu acha a respeito desse assunto? Eu acho que não tem o que discutir, né? Tá na lei. Deve para o município, tem que pagar. Entendi. Nós estudamos. Eu acho que não teve nem o que discutir ali, né? Porque Não, eles tentaram. Não, pelo que tu narrou aqui para nós, eles tentaram enquadrar como serviço de telecomunicação para fugir do ISSQN, né? Exatamente, sim, sim. Mas não rolou. Alguém Foi na quer fazer primeira algum instância, foi negada e a apelação Sim. também. Tá. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Isso é coisa de contador. Eu vou dar só uma dica para vocês, tá? Mas agora já está suspenso os comentários sobre a apresentação da Fábio. Mas eu vou dar uma dica. Se vocês entenderam o que ela apresentou, vocês vão acertar a questão de SSQN na prova que já está feita. Tá? Elisiane e Josiel, vai lá. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tá bem. O meu é um recurso Só nominado. um segundo, desculpa. Fábio, obrigado. Esqueci de agradecer. Me preocupei com a questão da prova, esqueci de agradecer. Obrigado pela apresentação, Fábio. Show de bola. Tudo bem. Eu coloquei no nosso grupo ali o meu trabalho, já que vai cair uma questão na prova, né? Fica a dica. Tá? Exatamente. Tá. Vamos lá. Oi. Agora Posso tá a falar? Carla. Pô, Oi. Tudo bem? Oi. Posso falar? Quando quiser. Tá. O meu recurso é um recurso nominado, né? Que ele debate a questão do IPTU e a isenção do IPTU
é que tem uma lei no município de Porto Alegre, a Lei 07 de 1973, que fala as possibilidades de ser isento do IPTU, né? Ou seja, as isenções são para aposentado, inativo, pensionista e quem recebe menos de 3 salários mínimos. E aí, o que aconteceu nessa situação é que a pessoa que está discutindo, ela preenche os dois requisitos, os primeiros requisitos, né? É aposentado e é proprietário de imóvel em Porto Alegre, exclusivamente residencial. Só que não preencheu o requisito da questão familiar, porque a família recebe mais de 3 mil no salário mínimo. E aí, diante disso, se entendeu que ele não preencheu os requisitos e daí ele não conseguiu essa isenção no IPTU. Agora eu vou passar para a Carla. Bom, esse caso ele é bem interessante, porque assim, a pessoa faz a solicitação da isenção da taxa do IPTU e ela alega que não deve ser considerada a renda da família inteira, e sim somente a dele, do solicitante. Só que no momento em que o solicitante ele fez essa requisição, somente o valor dele já ultrapassava o valor mínimo, né? E já ultrapassava o valor mínimo, e também tinha a questão dos requisitos que ele não preencheu do artigo 70, que é a questão do valor vendal do móvel. O valor vendal do móvel, até tem uns slides aí, professor, se eu posso passar rapidinho. Valor o quê? Valor vendal. Venal. Valor venal. Venal. Venal, isso, venal. Falei errado. Então, assim, em 2016, quando ele fez a comprovação, tanto da renda dele, que já superava os 3 salários mínimos, ele entregou uma documentação em 2017, que o valor venal do imóvel já correspondia, já tinha ultrapassado do valor mínimo, né, da causa de pedir. E quando ele alegou, então, que deveria ter sido, voltando então para o assunto do valor da renda familiar, quando ele alegou que somente o dele que deveria ter sido considerado, no momento da votação eles rebateram que o questionamento dele não era aplicado, porque na legislação tributária o conceito para fins de isenção ele deve se considerar a renda da entidade familiar. E não podendo então apartar o caso dele não querer que contasse nesse valor o valor percebido pela esposa dele, por exemplo, o que ele estava querendo, só que só o dele já superava isso, já superava o valor admitido para poder fazer a isenção. E ele então no recurso nominado diz assim que dentro o artigo 70, inciso 17, tem alguns itens lá nele que ele não superou. Ele é um cidadão aposentado, ele é proprietário de um único imóvel e ele utiliza para exclusiva residência, porém o valor da renda dele e o valor venal do imóvel já superou, então se quebrou esse requisito e ele não preencheu o requisito para poder fazer o uso da isenção do IPTU, fazer jus à isenção do IPTU. Eu acho que no todo, assim, seria mais essa a parte interessante do acórdão, seria que ele não queria colocar o valor da esposa dele, sendo que o dele já superava. Sim. Foi julgado agora, dia 27 de maio, professor, esse acórdão. É bem recente. É bem recente, e eu concordo com isso, porque se somente a dele, não tem o que dizer que mesmo que não fosse preencher o valor, né? Se lá na legislação tributária diz que para fins de isenção a gente tem que considerar a renda da entidade familiar, mesmo que o dele não fosse superado aqueles 3 salários mínimos, não haveria do que se falar que não poderia calcular o da mulher dele, se é a renda familiar, né? Sim. Pelo menos no meu entendimento, no meu ver. O que tu achou, Elisiane? Olha, eu entendi que ele não tem direito porque ele não preencheu os requisitos, né? Dentro da lei. Ali da lei de Porto Alegre. E tu concordas com isso?
Eu concordo, né? Porque se a família se considera que é o grupo familiar e ele é sozinho, né? Ele é sozinho, quer dizer, ele quer que seja somente o valor dele. Sim. Então, na verdade, ele errou duplamente, né? Sim, Só ele já ganhava mais do que o valor para isenção, e além disso, ainda teria a esposa que perceberia uma renda, é isso, né, pessoal? sim, na época ele já ganhava mais. Na época que foi ajuizada a ação, ele já percebia um salário maior. E aí tem uma outra causa também que é referente à relacionada à saúde do contribuinte, né? Que é o inciso 10 e o inciso 11. E só que nesses incisos eles são explícitos em ter como requisito, tá até entre parênteses assim, o reconhecidamente pobre, que é o que não se encaixa com ele também por causa da renda familiar que ele tem. Reconhecidamente pobre só se for professor de tributário, cara. Ah, sim. Comendo sushi e tomando vinho, né, professor? Bem certinho. E contador. Conhecidamente pobre no Brasil tem que ser paupérrimo, né? E contador, é o caso. Pobríssimo, que é o meu caso. Tem que Olha ser só, a outra Zaira que é de ônibus. Zaira, tu não sabe a alegria que eu estou agora. Com essa decisão, eu não concordo. Eu acho assim que tem que fazer um cálculo exato das coisas, não simplesmente pegar uma renda porque ganha. O que é rico? Não dá, né, gente? Tu não Ei, concorda professor? com a decisão? Tu acha que Oi. ele teria direito à isenção? Professor? Oi. Tudo bem? Não, mas não é só a questão da isenção, né? O imóvel dele vale mais do que o valor, que seria 60 mil reais. 60 mil. O valor está acima do valor, está acima, né? Tem a questão da renda e do valor do imóvel, o valor venal do imóvel. Sim. É isso que eu ia colocar no slide ali, professor, que eu achei uma tabela que fala de como você faz o cálculo, né, das faixas do valor venal multiplicado por tanto e subtrair tanto, que eu não tinha até então entendido. E eu achei outra coisa interessante que a gente não comentou ainda, que no final, depois do voto, então, dos juízes ali, eles proferiram a condenação do recorrente nas custas sucumbenciais. Sim. Para a parte adversa de 10%, porque não tem o que se falar, né? Ele entrou alegando uma coisa que ele já sabia que ele não tinha. Ele errou 3 vezes, então. Agora eu entendi, a Elisiane me explicou. Eu entendi porque ele tinha renda, a entidade familiar dele tinha renda e o valor do bem era superior a 60 mil. Isso aí, o valor venal. Então tá. Pô, legal. Zaira, quer falar mais alguma coisa? A Zaira tá aí ainda? Não? A Zaira só entrou para reclamar e saiu. Só para me deixar feliz que ela estaria assistindo na sala e saiu. Eu acho que a Ela Zaira tá tomando um vinho. Acho que a Zaira estava falhando a voz dela. Tá, não vi. Eu estava tentando acompanhar aqui a ordem das apresentações que já baixou várias vezes. Tá, beleza. Olha, professor, o valor venal do imóvel do cara era R$ 248.539,22. E ele queria isenção. Queria isenção. Eu achei absurdo Legal, assim quando eu vi. Legal isso. Bem bacana. Então tá. Show de bola, gurias. Parabéns. Tá? Tá bom. Bastante. Acho que a próxima é a Betânia, isso? Confirma? Ela tá aí? Ela aparece. Tá aqui, bem no cantinho. Desligado o teu áudio. Tava mudo, não sabia que tava mudo. Tô aqui. Tá. Vai lá, Betânia. Vamos lá. O meu acordo. Posso perguntar agora, Betânia? Cala tua boca. Nossa, quanto amor! Tu só inflaciona os trabalhos. Não dá para dar conversa para esse guri. Ele só inflaciona as coisas. Bem quietinho. Já botei no mudo. Acho bom. Toma mais vinho aí, vai beber, vai. O meu acórdão é um acórdão, na verdade, velho, mas que foi resolvido só agora, em repercussão geral. É sobre o PVA. Era Uber Representações, que eu descobri agora que não é a Uber que eu estava pensando. É uma empresa de representação sediada em Minas e ela queria reconhecido o direito dela de registrar, aliás, de pagar o IPVA em Goiás, que foi onde ela registrou e licenciou os veículos. O Tribunal de Minas negou esse direito e aí então foi subindo os recursos. Chegando no STF,
isso foi em 2014, o finalzinho de 2013, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão e aí agora não sei como é que era a palavra, não é sobrestar, Sobrestar os demais. Ele juntou tudo com o Madin, que estava tramitando também do estado de São Paulo, e agora em 5... Acho que aqui tá. Suspendeu. Em 5 de junho deste ano, eles decidiram por maioria absoluta, então, que para acabar com essa coisa das empresas terem sede num estado, mas querer pagar o IPVA de um outro porque a tributação é menor. E então eles decidiram que continua sendo o domicílio, porém os carros vão pagar IPVA onde eles circulam. No caso das locadoras é uma baita diferença, né? Porque eles recebiam, por exemplo, a Localiza recebia um desconto bem bom em Minas para ter os carros dela todos lá. E aí os carros dela circulavam pelo Brasil inteiro, né? Ela distribuía carro para todo lado, para Porto Alegre. Eu já tive um carro da Localiza, ele veio Minas, a placa dele. E aí, então, agora acabou isso. Eles vão ter que pagar o IPVA onde eles distribuírem os carros para circular, onde eles ofertarem para o cliente. Acabou essa possibilidade de eles poderem fazer essa jogadinha para ter Acabou o planejamento tributário do IPVA. Como é que é? Acabou o quê? O planejamento tributário do IPVA. Pois é. Então, acabou a ganhada, né, deles, né? Acabou a ganhada, porque, no caso, eu acho que até penso, talvez, assim, que para um contribuinte individual, o cara morar em Torres e ter o endereço de trabalho dele em Passo de Torres, é um carro, né? Não é uma coisa não acho tão feio até. Mas uma empresa muito grande, a Localiza tem 43 mil veículos de aluguel. Imagina o tamanho disso, né? O valor que isso dá. Então, acabou. Não vai ter mais isso, é onde o veículo circula. E esse acórdão entrou junto nesse julgamento, assim como outros, e não sei, o que mais eu posso falar agora que já foi tudo? Não, a gente discutiu bastante esse tema semana passada, mas é um tema bem interessante, um tema recente, né? Bem novinho, 5 de junho eles decidiram. Isso, tanto que até me confundi com o do STJ, mas... E em repercussão geral, eu escrevi uma pequena matéria sobre esse tema. A questão... eu não sabia nada disso até começar a olhar o que tinha para falar e aí vi essa notícia nova. É um tema bem... que vai trazer uma repercussão bastante grande, principalmente para as locadoras. Inclusive, peraí, eu tenho um negócio aqui, ó, que eu vi, que o pessoal do... Deixa eu ver qual é o estado, que estava bem feliz com a decisão, porque daí para eles vai melhorar o caixa do estado. O estado do Rio Grande do Sul, ele ficou extremamente contente, né? Todos ficaram, eu acho, né? Mas o Minas do Amazonas... Minas não ficou. Minas perdeu. Minas perdeu. Mas o resto Minas, do estado... Curitiba... Curitiba 1%? É injusto, né? Porque os carros circulam aqui, em que pese o IPVA não é mais que nem um dia já foi o anterior, né? Era TRU, eu acho, o anterior, que era para estradas. Sim. Não era TRU? Isso, era TRU. Esse era para as estradas, o IPVA não é mais isso. Mas ainda assim, tá aqui circulando, estragando, destruindo, tá aqui, né? Então, acho que tem que recolher para cá mesmo, onde circula. Concordo, acho super certo. Tá bem. Show de bola, Betânia. Muito obrigado. Eu gostaria muito de ter te dado nota máxima, mas eu só dou nota máxima para os colegas que o Marcel faz perguntas. Como ele não fez nenhuma pergunta para ti, infelizmente, ela vai ficar prejudicada. Tá? Não te preocupa. Eu busco na prova. Tá bom, coisa boa. Gostei da confiança. Eu busco na prova, é isso aí. Show de bola, Betânia. Não, obrigado mesmo. Foi excelente a apresentação, foi bem esclarecedora. Tá? Foi fácil a apresentação. Tá? Próximo agora é o Álvaro, isso? Opa, isso. Então, tudo contigo, meu querido. Vamos lá, então. Boa noite a todos os colegas. Sem muita prolonga. Fala, Dip! E aí, saudade? Saudade! Sem muitas prolongas, eu vou falar sobre o imposto de renda, né? Que significa o valor anual descontado do rendimento do trabalhador de uma empresa que é entregue ao governo federal.
Essa porcentagem do governo federal, ela depende de país, né? E o órgão responsável que recolhe o nosso imposto aqui no Brasil é a Receita Federal. Eu foquei no imposto de renda referente à gratificação natalina, que eu achei bem interessante. Que eu acho que, como é de conhecimento de todos os colegas aqui, o salário, os vencimentos dos servidores públicos estaduais do Poder Executivo, ele está parcelado há mais de 50 meses já, né? E além dessas questões de organização financeira, insurge também o modo de declarar a renda da gratificação natalina, o nosso mais conhecido 13º, do imposto de renda. E outra coisa que é muito questionada também, o servidor ele deve receber a gratificação natalina, no caso, em dezembro de 2019, porém, será pago em 12 vezes ao decorrer desse ano, de 2020. E daí, como fica essa questão tributária? Eu achei bem interessante trazer esse ponto aqui para estudar com os colegas. E eu peguei um acórdão do Tribunal de Justiça, aqui do Rio Grande do Sul, que é justamente isso, a parte, o recorrente, no caso, um servidor público, ele considerou que, como ele teve o pagamento parcelado em 12 vezes, consequentemente, ele deve ter o imposto de renda incidente em 12 vezes, com a alíquota, no caso, as porcentagens menor do que se fosse considerar o valor integral, como se ele tivesse recebido lá em 2019, em dezembro. Além disso, ele também requereu outras coisas, como restituições de valores, entre outras que agora eu não me lembro mais. E, no entanto, o Estado fez em parcela única. E a fundamentação do acórdão é que as pessoas elas admitem a apropriação de parte das riquezas, né, produzida por meio de regra anterior, que é estabelecida pelo Estado, e ter benefício em contrapartida. E quais são esses benefícios? Como saúde, educação, saneamento básico, segurança, entre outros. E com todas essas premissas, pode-se concluir que a obrigação tributária ocorre quando se concretiza, no universo dos fatos, a hipótese de incidência legalmente prevista. Então, o que ele quis aqui, o servidor público? Ele fez uma apelação de que, como ele não recebeu de forma integral, essa porcentagem que seria descontada do imposto de renda da gratificação natalina, ao invés de ser do valor total, fosse das parcelas que ele está recebendo. Que, obviamente, seria bem menos do que ele iria pagar ao total. Mas como é que está funcionando isso? O imposto de renda referente ao 13º, ele está sendo em cima do todo, do integral, porém lá na última parcela do pagamento. Então, por exemplo, eu recebi minha última parcela do meu 13º em novembro. Vai ser a de novembro, eu já nem recebo já fica como porcentagem do imposto de renda. E, obviamente, essa apelação dele não foi, o juiz não foi desprovida, né? E é esse o acordo que eu queria compartilhar com os colegas hoje, que eu achei bem interessante. E o que tu acha, Álvaro? Olha, eu acho bem plausível até, porque, inclusive, tem legislação, né? Tem na lei que como é que funciona, que somente é pago se tiver recebido o valor integral, no caso, né? E no caso, como ali, eu acho que não seria plausível se eu tivesse desde já ter que me preocupar com o imposto de renda, sendo que eu nem recebi minhas 12 mensalidades ainda. Então, eu acho um meio bem plausível, bem facultativo, e concordei nessa. Tem uma questão interessante, né? Porque a retenção do imposto de renda de servidor público estadual, municipal e distrital, ele fica com o ente público que retém, né? Então, por mais que seja um imposto federal, quando o Estado retém do seu servidor, ele não repassa 1 centavo para a União. Então, de uma forma ou de outra, a gente está dizendo que o Estado, com uma mão, está parcelando o 13º, a outra está se beneficiando Exatamente. do pagamento com a retenção do imposto devido sobre esse 13º. Olhando dá para olhar para os dois lados, assim, tirar umas conclusões também bem plausível, com boas fundamentações, inclusive. Mas, no caso,
como eu vi ali na lei, que agora eu anotei, tinha anotado e não lembro se foi um decreto que eu vi, mas era uma lei específica, né? Acho que era do imposto de renda mesmo. Explicava bem isso, daí por isso eu fui de acordo com o entendimento, né, da legislação e do acordo ali. Sim. Hein, Álvaro, isso aí ficou só em primeiro grau. Chegou aí para tribunal? Chegou para algum lugar? Não. É que normalmente o que acontece? Como o Estado está quebrado, então ele lança desse artifício tributário. Mas eu garanto que se ele prosseguisse um pouquinho mais à frente, o Estado iria perder. Até porque teve algumas compensações que o próprio Estado andou fazendo, não a nível de 13º salário, mas de outros ganhos a título de precatório que foi pago pelo escritório lá, e eles resolveram tributar tudo num taco só. A gente voltou em juízo e disse negativo, vamos abrir ano a ano, período a período. E aí o juiz, é verdade. Regime de competência? Exatamente. Porque se a gente tivesse que pagar numa tacada só, a retenção de imposto de renda, o Leão ia ficar feliz. Acho que transferia ali. Tá? O Leão ia ficar feliz. Aí a gente entrou, foi até o Supremo, acho que foi o Supremo, não, STJ. Aí no STJ, mantido. E aí o Estado não recorreu e ficou por isso mesmo. A jurisprudência STJ é pacífica no sentido do regime de competência, não do regime de caixa. Por isso que eu perguntei se subiu do tribunal ou chegou no tribunal, entendeu? Sim. Pessoal, mais alguma questão? Oi? Não, era bom ver se tem algum caso que chegou até o tribunal, que na verdade é passiva. Deve ter essa situação, deve ter, com certeza. No caso tem, o Marcelo acabou de falar, não foi? Tem. Mas não de 13º, de outras compensações. Mas é uma outra questão. Tá. Entendi. É porque ele já tentou fazer isso. Ele já o Estado se colou, entendeu? Sim. Porque, como a gente estava falando, é competência. A competência do tributo federal é anual. Estamos falando do imposto de renda pessoa física. Ele é anual. Isso. Se ele pula para o outro exercício, ele não pode ser do exercício anterior, ele tem que ser do exercício atual. Se tu parcelou o 13º em R$1.000, parcelar em 10 vezes e é de 2019, entrou em 2020, tu só vai fazer a tributação daquele ali no próximo exercício. Exatamente. Não pode se fazer no anterior. Sim. E eu acho que se for, por exemplo, se fosse ali, ele fosse declarar por as mensalidades, parcelas, chegaria a ter que cair em imposto de renda? Não? É que o 13º salário, ele, a partir de agora, ele é tributado, né? Sim. Ele é tributado, não interessa o valor, ele é tributado. Absurdo, mas é verdade. Não tá nada, fica quieto. Desculpa. É que aqui em casa todo mundo é contador, menos a minha filha, que ainda não tá no jogo. Olha só. E a minha esposa é da área fiscal, então... Olha aí. Marcel. Podia estar participando da aula, podia ter participado de todo semestre com a gente, então. Mas ela participou. Pô, e não me avisou isso, Marcelo. Sacanagem, hein? No final do semestre agora ele avisou. Não, ela tá trabalhando aqui do meu lado. Oi. Isso aí Pessoal, é fazer prova em família é diferente, hein? Para poucos. Tá louco, meu. Quando pega aqui, meu, não adianta. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão aqui para conversar com o Álvaro? Beleza, Álvaro. Bem interessante mesmo o teu trabalho, cara. O da Beleza, Betânia também foi. É bem interessante também. Muito bom. Eu acho que eu não posso divergir dos colegas, né, Álvaro? Vou ter que acompanhar o relator e o revisor. Eu fiquei de vogal, né? Primeiro falou o desembargador Marcelo, depois o desembargador Leonardo. Ficou eu de vogal aqui, né? O relator e o revisor, eu só tenho que concordar. Álvaro, muito bom tema. Obrigado. Tá? Quem é o próximo agora, pessoal, que estava ali no grupo? Eu. Rafael, daí depois a Meline e depois a Thaís, né? Agora depois eu não sei. Tá bem, valeu.
O tema que eu trouxe é sobre o ITBI. É uma apelação do Estado de São Paulo, onde o apelante é a prefeitura do município de São Paulo e um apelado é uma pessoa física. É sobre um mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela pessoa física contra o secretário municipal de São Paulo, por causa da inconsistência na exigência do ITBI. O Estado de São Paulo queria fazer a cobrança, e tem feito, por sinal, eu olhei alguns outros casos e isso é a prática deles, é a cobrança sobre o valor referencial, o valor venal referencial, que a base de cálculo do valor venal referencial é uma base de cálculo que não tem previsão, assim, é uma pesquisa de mercado e a gente não sabe como ela é atualizada e tudo mais. E essa pessoa física já tinha, em primeira instância, conseguido, em decisão, que a base de cálculo fosse o valor venal ou o valor que é acordado entre as partes, do compra e venda, ou o valor venal do IPTU, o que for maior entre eles. Que o valor venal do IPTU, pelo menos a gente sabe da base de cálculo, ou o valor da transação que está ali. O que for maior entre os dois, cobra-se lá no estado de São Paulo também é 3%, cobra os 3% e segue com a escrituração. O Estado de São Paulo fez essa apelação, mas na apelação foi negada, muito por conta da base de cálculo do Estado de São Paulo ir de encontro com a Constituição, no artigo 150, no inciso 1º, e no artigo 97, incisos 2º e 4º do CTN. O artigo 150... Não é o Estado de São Paulo, né? É o município, né? Isso, município, perdão. Tá certo. O artigo 150, inciso 1º, ele fala sobre sem garantias de outras, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Inciso 1º, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. E já o CTN, né, no artigo 97, ele fala somente a lei pode estabelecer, daí lá no inciso 2º, a majoração de tributos ou sua redução, e no 4º, ele fala sobre a fixação de alíquota do tributo e sua base de cálculo, somente a lei pode estabelecer, né? E o Estado de São Paulo estava fazendo uma forma de cálculo totalmente... Como é que é o nome desse princípio, Rafael? Princípio da legalidade. Isso aí, muito bem. Isso aí, né? Viu? Isso aí. E eu olhei, o Estado de São Paulo continua fazendo isso, por mais que já tenha uma jurisprudência nesse sentido. Município, Rafael, município. O município de... é que eu peguei no Estado de São Paulo porque eu fui olhar, tem outras 7 cidades do estado, né? Américo Brasiliense, Campinas, Casa Branca, Itu, Jardinópolis. Todos esses municípios têm feito desse mesmo formato. Essa cobrança em cima do valor referencial e não sobre o valor de venda ou o valor do IPTU, né? O valor venal de IPTU. E no meu entendimento, a decisão judicial foi correta, até porque o valor referencial ele é superior ao valor de compra e venda ou ao valor venal de IPTU. Porque daí o município ia arrecadar valor superior sobre a transação, e também teria, para o contribuinte, teria um custo maior no ITBI e também nos emolumentos de cartório, também, né? Então seria uma transação bem mais cara. Um valor totalmente arbitrário, né? Isso. Bem interessante, na verdade, agora falando do Estado de São Paulo, lá acontecem aberrações jurídicas tributárias, né? Tanto que o direito tributário ele vem de São Paulo, né? Lá que nós temos... Sim, eu estava pesquisando aqui, eu fui pesquisando sobre qual tema falar, e fui falar do ITBI muito por conta do meu trabalho, né? Que eu direto com essa questão, mas eu fui olhando, assim, decisões de ITBI e tudo mais. Impressionante, o Estado de São Paulo é
lotados de decisões nesse sentido e de ações que foram ajuizadas em desfavor do município por conta dessas questões que eles cobram de uma forma totalmente equivocada, e pelo que eu vi, que desde 2005 essa cobrança é recorrente e continua. Se colar, colou. Se não colar... Isso! Tu que vai chorar no judiciário. É isso aí. Não, show de bola. Bem legal mesmo. Parabéns, Rafael. Um trabalho desse, tu nem parece colorado, cara. Pra tu ter uma ideia. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então tá. Valeu, Rafael. Show. Feito. Meline, vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo. Por incrível que pareça, eu peguei o mesmo tema que o nosso colega Rafael, hein? O ITBI. Só que eu peguei focado numa situação diferente, tá? O meu acórdão é um recurso inominado, é uma ação de repetição de indébito tributário, incidência de ITBI sobre excesso em partilha de bens, divórcio consensual, excesso que ocorreu de forma gratuita, a favor do cônjuge, favor gerador de ITCMD, ITBI cobrado indevidamente, restituição devida, sentença mantida. Então, sobre este acórdão, eu tirei ele do TJ do Paraná. É um recurso onde o município de Curitiba interpôs em cima de 2 indivíduos que entraram com uma ação de cobrança de restituição do ITBI, que foi cobrado indevidamente, numa partilha de bens, num divórcio consensual. Então, meu trabalho é em cima deste tema, é o ITBI em cima da partilha de bens na separação judicial, tá? Eu trouxe 2 entendimentos. O primeiro entendimento é que na separação judicial não há o que se falar em incidência de ITBI. Isso já na verdade, em todos os sites de tribunais que eu andei pesquisando, já é meio que mantido, que é um entendimento válido, onde o ITBI não incide em separação judicial quando a transmissão de bens ou permuta ocorrer de forma gratuita, uma vez que o ITBI ele é um imposto de competência municipal e também incide sobre a transmissão onerosa de bens imóveis. Então, não há o que se falar em incidência de ITBI. Tem a segunda hipótese, que é a incidência do ITBI de acordo com a súmula 116 do STF. Desquite ou inventário é esse imposto de reposição. Ele trata de reposição do valor que exceder os 50% no momento da partilha de bens, em partes do divórcio. Então, eu trouxe um exemplo onde um casal que possui um imóvel de 200 mil, um automóvel de 100 mil, 50 mil na poupança e 100 mil de outros bens. Na separação, acorda-se que a esposa fique com um apartamento e o imóvel de 100 mil e mais 50 mil ficariam com o marido. Então, se isso ocorrer, né, haverá menção desproporcional. Nessa menção desproporcional, em si, incidirá o ITBI, se for de forma onerosa, ou seja, numa doação onde os dois vai ser consensual a forma de separação dos bens, só incidirá o ITCMDC, não incidirá o ITBI. Agora, quando a transmissão onerosa ocorrer de forma como a compensação, digamos que 200 mil é um apartamento, o imóvel é 100 mil, e mais 50 mil na poupança, e a parte que ficar com a proporção menor, houver a compensação do que receber a parte maior, neste caso, sim, incidirá o ITBI, por ser de forma onerosa e não gratuita. Eu não sei se eu fui clara, professor. Foi muito clara, tá? Foi bem didática a apresentação. Eu até, de novo, não vou deixar ninguém comentar, porque se vocês entenderam a apresentação da Meline, já tem 2 questões na prova aqui, tá? Mais uma questão está na apresentação da Meline, tá? Já estou dizendo para vocês. Lembra, antes de a gente fazer os seminários que nós conversamos, se vocês queriam, eu disse que isso ia ser uma revisão para a prova e adiantar aqui, ó. Entenderam o julgado da Meline?
segunda questão da prova só na aula de hoje. Tá bem? Meline, muito obrigado. Tá? Obrigada, professor. Parabéns. Eu vou disponibilizar o conteúdo se alguém quiser. Olha aí, acho que todo mundo vai querer. Tá? Boa, Meline, isso aí, disponibiliza, daí a gente vai pegando todos os conteúdos e já sabe tudo da prova. Tá certo. Tá A bom, prova tem 8 questões, já 2 tem na aula de hoje. Tá, professor, só para fechar, então eu concordo, tá, com a decisão. Porque até pela minha explicação, né? O recurso foi conhecido e desprovido, uma vez que não havia incidência de TBI e sim a incidência de ITCMD. E só para ter você uma noção da importância desse caso, já caiu até na prova da OAB. Tá? Esse acordo, claro que não esse acordo, mas sim a matéria discutida no acordo. Então, espero que vocês tenham entendido bastante aí o que a Meline trouxe para nós, que é bem, bem interessante. Tá? Meline, muito obrigado. Obrigada, professor. A pessoa que eu chamo de Thaís, mas se chamou de Apolo, vai lá. Eu mesma. Eu ia brincar contigo, eu ia brincar contigo no grupo, você que parece homem de nave. Apolo 9, que tu colocou o número 9 ali, Apolo 9, me matei rindo, né? É que agora eu tô tão acostumada a todo mundo chamar de Apolo que eu só respondo assim. Mas sou eu mesma. Queria dar boa noite para todos, tá? O meu acordo que eu vou falar é uma apelação civil do TJ do Estado de Minas Gerais, tá? Da comarca de Nova Ponte, e fala sobre IPVA, só que é um pouco diferente aí do que os colegas já falaram. Então, ele se trata de uma apelação civil, né, de ação ordinária, com uma resolução no CONTRAN número 11 de 98, sobre um veículo que ele foi totalmente destruído em um acidente com perda total. Ela foi comprovada, né, e o IPVA indevido e também condenação de honorários advocatícios, percentual sobre o valor da causa, no qual a sentença ela foi mantida conforme consta os artigos 85, parágrafo 2º e parágrafo 4º do CPC. Então, no provimento, o juízo ele julgou procedente o pedido inicial com julgamento do mérito nos termos do artigo 487, inciso 1º do CPC, para isentar o requerente do pagamento de IPVA, seguro DPVAT e a taxa de licenciamento, né? Incidente sobre esse veículo, que era um Fiat Palio 97, em razão da perda total do mesmo, desde a data do sinistro, que foi em fevereiro de 2007. E condenou o réu aí ao pagamento de honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa, que daria uma média de R$4.000, tá? Em suas razões ali recursais, né, o apelante ele requer uma reforma da sentença combatida e ele aponta que para o autor ficasse isento da cobrança, né, dos referidos tributos, seria obrigatório o requerimento da baixa do registro do veículo junto ao Detran, que foi o que não ocorreu nesse caso, né? E ele destaca também que após o acidente de trânsito, o autor, ele, com posse do boletim da ocorrência ou da certidão de cancelamento do registro do veículo, ele deveria dirigir-se à Secretaria da Fazenda para solicitar essa isenção do IPVA sobre esse veículo sinistrado. E argumenta também que não há provas nos autos do requerente que tenha efetivado essa comunicação de perda total à Secretaria da Fazenda, para então solicitar a isenção do IPVA sobre o veículo sinistrado, né? Porém, ali nos termos dos artigos 126 e 127 do Código de Trânsito Brasileiro, na Lei 9503 de 97, e também no artigo 1º da Resolução do CONTRAN, número 11 de 98, diante desses dispositivos, né, conclui-se que é um dever do proprietário, sim, providenciar essa respectiva baixa junto ao órgão onde se lavrou o registro. Porém, também é importante apontar que na ocorrência policial lavrada pela Polícia Militar, no dia do sinistro, se destaca que o veículo ele foi capotado devido a um buraco na pista e sendo informado no ofício, né, que o veículo ele foi retirado do pátio mais de 5 anos depois do sinistro, configurando de fato a ausência do veículo por conta da sua perda total, né? Ou seja, ali na espécie
restou o incontroverso, né, do descumprimento da exigência por parte do apelado. Porém, o exame da prova produzida, né, não deixa dúvida que o veículo realmente se envolveu em um acidente de trânsito, o que resultou na sua perda total, que é o que evidencia no ofício da Polícia Rodoviária no dia do sinistro. Portanto, aí, conforme bem exposto pelo juízo, a lei estadual 14.937 de 2003, ela isenta o proprietário de veículos automotores envolvidos, né, em caso de acidentes com perda total, do pagamento do IPVA. E desde o sinistro, ela é indevida, portanto, a cobrança dos tributos sobre o veículo que eu já havia citado ali, além do IPVA, a taxa de licenciamento e o seguro, né? Então, logo as normas do COTRAN, ela dá baixa no veículo, né, por via administrativa, para não se aplicar ao caso dos autos, porque ocorreu a perda total do veículo. E o apelante aduz ainda que o valor dos honorários ele não guarda correspondência com o benefício patrimonial discutido nos autos, pugnando a redução, né, do valor dos termos do artigo 85, parágrafo 2º e 4º do Código de Processo Penal, Processo Civil. E para concluir aí, na espécie, o juízo sentenciante, ele condenou o réu ao pagamento dos honorários advocatícios de 10%. Porém, ele analisou ali o caso concreto e observou que não se trata de uma demanda muito complexa, tampouco aí que tem exigido delações probatórias ou maiores diligências, né? Então, com essas considerações, concluiu que não há razões para a reforma da sentença recorrida e foi negado o provimento ao recurso. O apelante ele foi condenado ao pagamento de honorários recursais de 2% sobre o valor da condenação, correspondente à majoração prevista ali no artigo 85, parágrafo 1º e parágrafo 11 do CPC. Foi isento aí das custas. Então, a minha opinião agora, tá, sobre o acórdão, eu concordo com a decisão, tá? Primeiramente, pelo simples fato do imposto sobre a propriedade de um veículo automotor, no caso o IPVA, ele se dá pelo simples fato gerador ali, a mera propriedade de um veículo. E se eu não possuo mais esse veículo devido a um sinistro, onde eu tenho prova, né, do mesmo, e conforme eu me asseguro uma lei estadual, no caso a lei 14.937 de 2003, que isenta, né, o proprietário do pagamento do IPVA desde o sinistro, não tenho por que eu sequer discordar, né, dessa decisão. E concordo também com a negação ali do provimento quanto às custas dos honorários, reduzindo para 2%, né, por tratar-se de honorários recursais apenas. E é isso aí. Bem, Thaís, muito obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? Teve uma situação igual a essa aqui no escritório também. Deu tudo certo. Tá? Obrigado, Apolo. Valeu. Obrigada. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Donovan, vai lá. Tudo contigo. Boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir? Sim. Eu vou falar sobre o ICMS e a cobrança do ICMS no plano de telefonia mensal, uma assinatura mensal. É um recurso... Só um minuto que eu dei um travo agora aqui no computador. É um recurso extraordinário no STF, que a recorrente o recorrente é o Estado do Rio Grande do Sul e a recorrida é a Oi. Não, é o contrário, desculpa. A Oi, ela entrou com recurso extraordinário pedindo que a autoridade coatora, que é o diretor do Departamento de Receita Pública da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, cobrasse o valor pago a título de assinatura básica mensal, de cobrar o ICMS sobre uma assinatura básica mensal pelo serviço de telefonia. Ela tentou usar na defesa dela o disposto na súmula 350 do STF, do STJ, quer dizer,
que diz que não incide ICMS sobre o serviço de habilitação de telefone celular. Entretanto, o ministro relator, o Teori Zavascki, ele disse que não se encaixa nessa situação. A Oi, ela não queria pagar ICMS, dizendo que essa assinatura mensal que os clientes pagavam, ela não deveria ser cobrada ICMS porque ela servia praticamente como um serviço de habilitação para ele poder contratar outros planos e assim ter acesso à internet e aos minutos. Mas o relator disse que ela não podia ter o melhor de dois mundos, praticamente, que é cobrar, mas não pagar o imposto sobre isso. Eu me perdi aqui na citação, na hora que ele disse que é incontroverso nos autos que a tarifa de assinatura básica mensal, de que a recorrida pretende afastar a cobrança do ICMS, é contraprestação de serviço cujo plano não inclui franquia de minutos ao usuário. Porém, ele também diz que ela se engana e também se enganaram as instâncias de origem que deram razão a ela, dizendo que as instâncias de origem e ela dizendo que a assinatura básica mensal era uma mera disponibilidade do serviço. Mas, na verdade, ela é uma contraprestação ao próprio serviço de comunicação prestado pelas concessionárias de telefonia. Então, a ausência de franquia de minutos cobrados e, portanto, a efetiva comunicação entre o usuário e o terceiro são irrelevantes, porque se não tem isso, não descaracteriza o serviço que o assinante está pagando. Só ele assinar já é o serviço. Então, por isso, ela deve pagar o ICMS, não incidindo a súmula 350. Mas, Dona Levão, o que tu achou desse julgado? Tu concordas? Tu discordas? Desculpa a gaguejada, fiquei muito nervoso aqui. Sim, eu concordo com o julgado, acho justo, porque, para começar, eles estão prestando tá prestando um serviço e tá cobrando. Não importa se, como nem disse o ministro, não importa se ele tá ou não dando os minutos ou a quantidade de internet. E acho correto. Amém. E também as leis complementares, o convênio com o ICMS do CONFAS, se não me engano, eu acho que é isso. Eles estendem a cobrança de ICMS nos serviços de telecomunicação. Não é um serviço de instalação, que nem é o da súmula 350 do STJ. Ele já está sendo prestado. Sim. Era isso. Entendi. Tá bem. Então, obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? Professor, nesse caso, as ligações, considerando as ligações em si, né, tirando pelo que entendi, esse é um valor mensal por estar disponível ao usuário poder ligar para as pessoas. Isso aí. Nesse aí não contempla a franquia de minuto, ou seja, ele paga toda vez que ele liga, o usuário. Então, quando ele liga e consequentemente paga, tem ICMS aí também? Sim. Em cada ligação? Sim. Bom, aí eu já penso diferente, daí eu acho que daí então não poderia, né? Porque se o serviço é a ligação propiciada pela operadora, aquela taxa mensal básica, então não é um serviço, né? Não poderia ser cobrado. Eu entendo, pelo menos, né? Mas dentro daquela taxa ele tem uma franquia. Não, pelo que eu entendi, não tem franquia. Não, tem uma franquia. Nesse caso não tinha, professor, nem de minutos e nem de dados.
de internet, era só o serviço de tu ter ali a disponibilidade de poder botar um produto adicional. Ele pagava um valor baixo, Isso, um valor mínimo, um isso? valor assim, aí ele não tinha direito a mais nada, ele só tinha praticamente o chip, ou só recebia. Ele não tinha minutos de internet e nem ligação. Mas o STF entendeu ali, o relator, que por não ser eventual, mas ser uma prestação de serviço continuada, ele deveria pagar o ICMS. Deveria ser pago o ICMS. Porque assim, o que acontece, Anderson? Entendi. Obrigado, Donovan. Eu tinha entendido que tinha franquia de minutos, mas isso, na verdade, acaba sendo irrelevante, porque o ICMS incide sobre o serviço, né, de comunicação. E para eu ter o serviço de comunicação, nesse caso específico, eu tenho que ter esse valor mínimo. Tá? Isso aqui é a contratação do serviço. Eu não tenho como ter só o valor da ligação sem pagar esse valor mínimo. Tá? Mas por exemplo, que nem a NET, eu não tenho como ter o serviço de televisão se eu não tiver a instalação da caixinha, mas não se paga a instalação, só se paga o serviço em si. Não, eu até consegui entender, né? Eu só acho, por exemplo, não, só que é assim, né? Ô Anderson, só a gente tem que cuidar quando a gente dá os exemplos, quando a gente fala de direito privado, né? Então, uma coisa é o direito privado, tu e a NET, se a NET quiser te cobrar a caixinha, vai te cobrar a caixinha, vai dizer, ou tu paga a caixinha ou eu não instalo. Tá? Mas por algum motivo a NET entende que é melhor não cobrar a caixinha e instalar, para não perder cliente. Não, mas eu acho que mesmo que se cobrasse, é considerado um serviço acessório, não incidiria o ICMS. Sim, né? mas não incide. Foi bem isso que a Oi disse, que ela estava querendo dizer que esse plano ele seria praticamente um serviço acessório, mas o STF entendeu que não, isso. que ele já era o serviço. Ela tentou usar como defesa a súmula 350 do STJ, que aplica praticamente o que a NET faz contigo aí, que a instalação não incide ICMS. Mas é que é diferente, pessoal. Por que não incide? Quando eu tiro o cunho pecuniário do que eu estou fazendo, eu retiro a cobrança tributária. Se eu não tenho manifestação de riqueza, eu não posso cobrar um tributo. Tanto o que aconteceu quando o WhatsApp ele começou a fazer ligações? Todas as operadoras de telefone entraram com a ação. O que o judiciário resolveu? Porque disseram, muito fácil eu não cobrar ligação, né? Tu não paga tributo, daí tu não cobra. Daí o judiciário falou, beleza, eu sei como vocês, né? Oi, Claro, Vivo, podem não pagar tributo. E as operadoras ficaram felizes. Então me diz como, judiciário. É só não cobrar pelo serviço. Se tu não cobrar pelo serviço, tu não paga o tributo. Obviamente, eles preferiram continuar pagando o tributo e continuar cobrando pelo serviço. Tá? Então, quando tu tira o cunho econômico, seja da prestação de serviço, seja do produto que está sendo circulado, pessoal, eu estou tirando também a possibilidade da cobrança tributária. Tá? Que daí é zero. Tá bem? Não, isso aí tudo bem, professor, mas, por exemplo, eu posso ter algum serviço acessório que é pago e mesmo assim não vai incidir o ICMS porque não é considerado serviço de comunicação em si. E aí eu acho que eu penso igual a operadora nesse caso. Porque, claro, se tivesse uma franquia de minutos, aí tudo bem. Porque daí o serviço é só aquilo ali, já te propicia conversar. Agora, quando paga a conversa em si, aí eu acho, no meu modo de ver, que daí só o fato de ter aquela base para poder ligar não deveria ser tributado. Ok. Mas nessa aí eles usaram eles não cobram também ali, que é o serviço, porque tem que ter uma prestação onerosa de serviço de comunicação, que é a Lei Complementar 8796, que é a Lei Candir, lá no inciso 3º do artigo 2º. Por isso que não cobram. Daí vem o entendimento do STJ. Era isso, professor. Obrigado. Show de bola, Donovan. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Os teus argumentos, Anderson, eles são completamente plausíveis e favoráveis ao contribuinte. Tá?
Isso aí só corrobora o que o senhor falou, que quem entende de ICMS aí fica rico, né? Porque cada coisa é diferente, dependendo da situação, muda completamente. Uma hora incide o ICMS, ele pega um exemplo similar, não incide. Aí só sendo especialista mesmo para poder... Com certeza, isso aí. Entender. Inclusive, um dos maiores especialistas que nós temos de ICMS no Rio Grande do Sul é teu xará. Se chama Anderson. Qual tem? Não conheço. Tá. Pessoal, mais algum comentário? Não? Quem é o próximo? Quem é que quer ser o próximo? Acho que não tem mais ninguém na lista. Quem é que falta apresentar ainda? Pessoal? Sei então, né, professor? Tu estava quieto, né? Tá bebendo. Não, Com certeza. tô bebendo, tá bebendo. já tô alcoolizado aqui. Tá. Tu tinha que Eu ter quero pedido saber para se ser o a Carla vai primeiro. me dar um chimarrão. Tá. Já chegou em Floripa ou tá na estrada? Ah, tô na estrada ainda, sexta-feira, né? Entendi. Então vai lá, Douglas. Eu ia falar sobre aquela decisão do STJ sobre a isenção de imposto de renda do trabalhador que possui doença grave. Mas aí, como era a isenção de imposto de renda, era do primeiro grau, eu acabei trocando de última hora. E aí o agravo, o acordo que eu escolhi foi um agravo de instrumento em cumprimento de sentença. Então ele é bem sucinto, assim, não vai muito além. Que é sobre os valores de ICMS cobrados na conta de energia elétrica. Foi uma indústria que ingressou com uma ação pedindo a restituição dos valores que foram cobrados a mais. E ela colocou no polo passivo tanto a CE quanto o Estado. E ele ganhou o processo, processo de origem, né, de primeiro grau, uma condenação de 361 mil. E o que me chamou a atenção nesse acórdão é que eles foram, tanto a CE como o Estado, foram condenados solidariamente. Então, no cumprimento de sentença, ele conseguiu cobrar o valor completo, integral, somente da CE, da restituição do ICMS. E no agravo... O argumento foi que o ICMS não incidia no quê, Douglas? Não entendi, desculpa. É que, na verdade, como é um cumprimento de sentença no agravo, ele não falou, mas eu dei uma buscada no processo de primeiro grau, e era sobre a incidência do ICMS sobre a taxa de transmissão e distribuição. Tá, da TUST. Isso, mas isso ficou definido no processo de primeiro grau. Uhum. E aí e aí eu tentei pegar o acórdão deste processo de primeiro grau e transitou em julgado em primeiro grau mesmo. Não, já entendi. Então, e aí o que subiu para o TJ foi o agravo no cumprimento de sentença, uhum, pela condenação solidária, né? Porque daí eles cobraram todo o valor somente da CE. Até porque daí cairia em precatório o valor, e então se estenderia aí 20 anos para ele receber esse valor. Mas aí, como foi condenado os dois solidariamente, ele conseguiu cobrar todo o valor somente da CE. E aí foi feito inclusivo e basta injúria nas contas da CE. E eu achei bem interessante. Essa questão está suspensa na STJ, é uma questão bem importante. Quem chorou lá para suspender foi exatamente o estado do Rio Grande do Sul. Sabe que eu acho que saiu a decisão do STJ? Oi? Na primeira turma. Que eu andei dando uma olhada mais, assim, saiu uma decisão do STJ na primeira turma que negou, disse que deveria ser cobrado sobre o valor. Foi daí que teve embargos de divergência, daí foi e o Herman Benjamin suspendeu, tá? Então. O rito dos bom repetitivos. Que não tá tudo perdido, então. Não. E foi o Rio Grande do Sul que chorou lá para 2 ministros que tinham subido na primeira turma lá e deu problema. Tava tudo certo. Essa ação bem legal, bem interessante. Tá? Mas
O meu, como já era cumprimento de sentença, eles não recorreram, então transitou em julgado. A turma condenou somente a CE, o pagamento, como era solidário, a CE poderia suprir o valor integral dos valores. Então tá. Era Pessoal, alguém isso, quer bem fazer algum sucinto. comentário? Alguma questão? É para o Douglas poder continuar na estrada, pode ficar sem sinal da internet, hein? Show de bola, Douglas. Valeu. Pessoal, acho que pelo controle aqui só falta a Ana Luísa apresentar isso, ou falta mais alguém? Ana Luísa, tá aí? Eu posso apresentar então, professor. É porque eu acho que é só tu. Ah, então tá. Então beleza. É nem que tu pode, é. Tá todo mundo aguardando ansiosamente a tua apresentação. Olha aí. Só se tu não quiser, Ana. Mas a Não, gente vai não, ficar vou triste, porque a gente vai te apresentar. encher de perguntas. Hoje eu tô afiada. Ontem eu me atrapalhei, mas hoje eu tô um pouco afiada. Não, tô brincando. O meu assunto é sobre o agravo de instrumento. Que foi quem impetrou o agravo do instrumento foi o Afonso, em razão de uma decisão que ele estava... o município de Canoas entrou com uma execução fiscal cobrando IPTU. E ele, nessa ação, entrou com uma... Ai, eu sempre esqueço o nome. Uma exceção de pré-executividade para impedir essa cobrança. E aí, esse agravo subiu, né? Foi para o TJ. E o que ele alega lá na exceção de pré-executividade? Ele diz que o imóvel que o município de Canoas está cobrando IPTU não era dele. Na época, em 1989, ele fez uma... 1800 anos. Em 1989, ele fez uma cessão daquele imóvel, alienou, para um terceiro. E aí, ele nunca mais deu... esse imóvel ficou sob posse de outros e nunca mais. Beleza. Então, ele achou que não tinha mais obrigação com relação àquele imóvel. Em 2009, foi quando o município de Canoas ingressou com essa execução fiscal cobrando esse período, de 2009 até 2012. E essa execução recaiu com o Afonso. E aí, o município de Canoas alegou que ele era co-obrigado dessa cobrança. Desculpa, co-obrigado dessa dívida. E aí, analisando as provas que ele fez, ele tinha juntado o município de Canoas, né? Tinha juntado o registro do imóvel. E no registro de imóvel consta que o Afonso era promitente vendedor. E nada mais foi feito nesse registro de imóvel. O Afonso, quando cedeu o imóvel, fez um contrato particular, nada registrou. Então, ele ficou obrigado nessa execução fiscal. E aí, nessa execução fiscal, ele entrou com essa exceção de pré-executividade, foi negada, agravou, e no agravo do instrumento manteve o entendimento que ele era, assim, obrigado a pagar a dívida como solidário e não... Bom, foi negado o agravo do instrumento dele. Eu queria falar mais coisa, mas agora eu me atrapalhei um pouco. Não, fica tranquilo. O que tu pensa a respeito disso? Assim, eu acho que é meio delicado, porque, assim, tudo bem que ele cedeu para outros, né? Acho que ele teve a boa-fé no momento em que ele cedeu,
só que ele não agiu conforme a lei regulamenta, né? Que tem que estar registrado no registro de imóveis. Essa troca essa transferência, né? De propriedade. Então, eu acho que é válida a decisão que negou a agravo de instrumento para dar uma certa segurança, né, jurídica, mas também, às vezes, as pessoas não têm também conhecimento da lei, falando assim. Então, eu acho um assunto delicado, porque, por exemplo, é uma cobrança, ele não tem mais a posse desse imóvel desde 1989, Sim. e foi cobrado dessa dívida há alguns anos. Então, ele nem tem... E ainda, agora ele também alegou na exceção de pré-executividade que esse imóvel também estava sendo... estava em ação de uso capião. Então, ele utilizou também dizendo, olha, esse imóvel está até sendo... está até em processo de uso capião, para ver que não é meu mesmo. Mas, mesmo assim, não deu. Os magistrados disseram que não, que pois é, ele consta na averbação do registro do imóvel, no registro do imóvel, ele é solidário e tem que pagar. Decisão bem criticável essa, né? Por isso tem esses bastante dois viés, isso, né? Sujeito passivo do IPTU, nós debatemos bastante em sala de aula, né? Então eu achei legal, porque traz meio não é polêmico, mas cabe muito debate nisso aí, porque teria que ser analisado a caso também, né? Mas a decisão é essa. É realmente uma situação bem questionável, bem interessante. Ana Luísa, obrigado. Tá? De nada. Comentário, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta. Por que, em vez de cobrar solidariamente do ex-proprietário, ainda que a situação tenha sido obscura, a dívida não recaiu sobre o imóvel, né? Porque ótima pergunta. Porque o Afonso, ele até vou pegar a decisão aqui e vou te dizer o que ele alegou. No final do voto, o relator diz assim, ó: por fim, com relação ao pedido de penhora exclusiva do imóvel que originou a dívida fiscal, inviável tal determinação, uma vez que ao exequente cumpre lançar... Não, peraí, acho que eu brincando. Não, peraí, eu fui direto numa página que estava marcada e não era o que eu queria ler. Porque ele pede assim, ele também pede para que o imóvel, então, se ele é devedor, que o imóvel responda pela própria dívida. Só que o magistrado não acolheu esse pedido. Eu estou só procurando aqui, que eu já te digo o que ele falou. Só um pouquinho que eu já vou achar, tá? À vontade. Tá mudo ou só para mim que caiu a conexão? Só para ti. Só para ti, tá tranquilo. Ela tá procurando a parte do... Já tô achando. Aqui, ó. Eu marquei, porque isso me chamou a atenção também. É o que eu estava lendo mesmo. Ele fala assim, ó, com relação ao pedido de penhora exclusiva do imóvel que originou a dívida fiscal,
inviável tal determinação, uma vez que ao exequente cumpre lançar mão das medidas preferencialmente elencadas pelos artigos. Ele menciona o artigo 11, tá? 11 da LEF, da 68, da 30 e LEF, 80. que tem um rol que a penhora, o arresto, Dinheiro. obedecerá a seguinte Primeiro ordem. dinheiro. Isso, e o imóvel está lá no inciso 4º. E não adianta tu sair penhorando o imóvel, tu tem que primeiro tentar, tu tem que ver que é o sujeito passivo, tentar pegar o dinheiro, daí depois, se não der, tem ainda antes seguro, garantias, fiança bancária. Exato. E aí Tem que também ele queimar colocou todas o as artigo... etapas antes de chegar no imóvel. Exatamente. Exato. Por isso que ele negou esse pedido da penhora do imóvel. Isso aí. Com base no artigo 11 da LEF e no artigo 835 do CPC. Sim. E existe possibilidade de ação de regresso em relação ao posseiro do imóvel, já que o imóvel não foi escriturado adequadamente? Tem. Do Afonso, com os demais... Com o posseiro, né? Porque, na verdade, no momento em que... Sim. O Afonso pode entrar com ação de regresso, ele vai ter que comprovar que ele não é mais proprietário, que foi errado. Tá? Mas em relação ao município, ele é devedor. Não o município, ação de regresso. Não. Sim, mas eu digo que o município executou ele, para ele tanto Não, o faz. município ele executou e quem pagar, pagou. Exato. Isso aí. Tá? Obrigada. Então, esse é o caso. De nada. Ana, obrigado, Ana. Muito obrigado. Valeu, então, professor. Pessoal, não tem mais ninguém para apresentar aqui. Todo mundo apresentou, né? Isso? Então tá. Pessoal, hoje é a nossa última aula, assim, que a gente está se encontrando. Então, queria agradecer a todos. Da minha parte, realmente foi um prazer. Tenho pena aí da Carla e do Douglas, que estão me escutando de novo, agradecer, né? Mas acho que foi um semestre realmente bem... Isso aí. Terceira vez na semana. Acabou tudo junto. Menos uma turma, que ainda tem aula terça. Então, pessoal, para mim foi bem produtivo. Vocês sabem, foi meu primeiro semestre aqui na IMED, então fiquei bem feliz em conhecer todos. Fui muito bem tratado por todos vocês, tenho um carinho especial. Alguns a gente acabou criando mais atividade, outros nem tanto. Mas saibam que o que precisar de mim, podem contar. Pretendo encontrar vocês aí, seja na IMED, seja fora, exercendo a profissão que vocês escolherem. Da minha parte, eu fiquei bem contente com tudo que a gente conseguiu construir, mesmo nessa situação peculiar em que vivemos, né? E que ninguém queria estar passando por isso, essa é a realidade. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar o semestre também, tenham gostado. Para quem tinha um pouco de ranço de tributário, eu espero sinceramente ter tirado um pouquinho desse ranço, ter despertado um interesse maior pela matéria, que eu não escondo de ninguém, né? É minha matéria preferida no direito, é a matéria que eu escrevo, que eu pesquiso. 90% dos processos que eu atuo no escritório são tributários, tá? Então, é a minha matéria preferida, sem sombra de dúvidas, tá? Foi com vocês, pena que o Bruno não está aí, mas foi com vocês, né, por meio do Bruno, que eu aprendi que na sexta-feira tem que soltar às 10. Não pode, né, na presencial, não posso soltar depois, senão tem quórum, né? Então, aprendi na primeira aula, professor, se for depois das 10 não fica ninguém, tá? Então, obrigado por todos os ensinamentos, parceria, nossas conversas, tá? De coração, obrigada, pessoal. Eu gostei bastante de ter conhecido vocês. Bom? E espero que ninguém queira, tá? Usufruir o máximo da IMED e fique em recuperação, tá? Então, vocês façam a G2, tá bem tranquilo, 8 questões, VOF, de boa, tá? Quem não fez e for fazer substitutiva, meus pêsames, que a substitutiva a mão vai pesar um pouco. Tá? E por favor, né, professor, sem muita ratazana nessa prova aí, né? Meu Deus. Não sacaneia, né? É a final, né? O senhor disse que ia largar a mão, ia soltar a mão, assim, não ia pesar Não tanto. sacaneia. Né? Tá. Prof, prática para o semestre que vem, o senhor já sabe o dia? Não sei o horário ainda, mas acredito que eu esteja nela. Prática fiscal conta comigo. Esse semestre foi quarta. Foi quarta. Tá. Foi quarta de noite. Tá? Professor, e o tributário...
Assim, ó, eu não sei dizer a grade de horários, que ela vai ser divulgada depois, mas eu vou ficar com as cadeiras com a cadeira de prática e tributário só no próximo semestre, tá? E tenho quase certeza que abre tributário 1, tá, pessoal? Tá. Ok, eu já aproveito e faço, porque senão já vou esquecer se deixar. Eu também faço. Quando tu souber, coloca no grupo ali pra gente o dia da prática. Eu acho que a gente vai saber tudo junto, Fábio. Não, é que os professores, alguns já sabem até. Já sabem? Já. Tá. Eu tenho uma informação prévia, só que eu não sei se aqui vai se concretizar, por isso que eu não falei. Mas em ok. Terça. Quarta prática e sexta tributária. Tá bom, legal. Tributário na sexta. Ei, prof. Oi. Diga. Tudo bem? Tudo Olha bem, só, contigo. em que pese eu continuo não gostando de tributário. Foi um prazer ter aula com você. Obrigado, Elisane. Pelo menos gostou de mim, então. Menos mal. Eu gostei muito também. Eu não gostei muito. Eu gostei, achei bem leve. Professor, uma última pergunta. Aquela reunião que a Zaira ficou de bancar ali para o pessoal, as bebidas e tal, para é verdade! Bem lembrado. Isso vai sair. E eu digo mais, Anderson, eu descobri uma informação muito importante, que nós temos uma colega que sabe fazer sushi. Então, além do churrasco, vai ter sushi. Tá até tapando o rosto ali, ó. Tá tapando o rosto. Meu Deus! E o gato tá olhando atravessado ainda pra ela. Exatamente, já tá ali. Pô, como é que tu me faz isso? É isso? Tá? Quem é que sabe fazer sushi? Se não é a habilidosa da Carla, que tem até 2 nomes, é Carla. Nem sou de festa. Cara, eu até levo um shoyu pra ti. Olha a cara do gato, meu. Tô olhando pra ela. Olha, eu acho que chegou a trancar ali com a Carla, tá? Tá passando mal. Ali, ó. Tá passando mal. Pelas minhas contas, a Carla já me deve 3 sushi. Exatamente. Nossa. Professor, como é que ficou mesmo a nossa pontuação? A prova vale quanto, afinal? Agora eu já me perdi tanto que eu já bebi. Vale 4. A prova vale 4? 4, só 4. 4. Ai, 4, 8, 9. 3 do seminário, 3 dos trabalhos feitos em aula, 4 da prova. A prova, 8 questões VOF. Meu Deus, VOF. Ai, meu Deus. Mas pra que isso, produção? A minha felicidade. Pra que isso, produção? Mas mais fácil do que com a alternativa, não acha? Essa VOF, olha. Eu prefiro a alternativa. Vocês têm 50% de chance de acertar. Meu Deus, só Deus na matemática. Tá? Isso é matemática. Peraí. Quantas opções por questão? Como assim? VOF, verdadeiro ou falso? Só VOF, uma VOF, isso, tá. Isso. Eu tava pensando em CESP da vida, com título lá e 5, A, B, C, D, E. Nem inventa, Betânia. Não, mas a CESP é VOF também. Tá louco. Meu Deus. Por isso que eu falei, não quero VOF, pensei nisso. Não, Anderson, o que a Betânia falou é assim, digamos, 3 suposições e diz, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. Não, é uma frase é verdadeira ou falsa, outra frase é verdadeira ou falsa. Tá. Não sendo um mar de generoso, ratazana, então. não tem problema. Ô, Marcel, tira essa mágoa do teu coração, Marcelzinho, eu gosto tanto de... Tá bem, pessoal? Então tá, muito obrigada, muito boas suas aulas. Professor, foi um prazer ter aula com o senhor. Leve. Até a próxima. Não é aquela coisa marrenta e pesada que normalmente se tem ideia que é, né? Bem legal, achei muito boas suas aulas, parabéns. Obrigado Vou deixar meu boa noite pela terceira vez. Foi um prazer ter aula com o senhor. As suas aulas foram muito produtivas. A gente, apesar de conhecer um pouquinho de contabilidade, conhecer um pouco de tributário, mas lhe garanto que tornou muito mais proveitoso agora. Para mim. Obrigado, Marcel. Obrigado. Zaira, tá no link dos outros, ainda quer dar palpite? Para de falar. O que a Zaira tá fazendo aí? Ô, Zaira, tá bebendo já, Zaira? Lógico, já bebeu todas. Né? Eu já tô. Show de bola, Fábio. Obrigado, Fábio. Obrigado. Meu Deus. Não, pessoal, Zaira, tava muito legal. tua falta. Professor, até onde eu consegui assistir, eu assisti. Tava muito legal, o pessoal muito bacana, o pessoal se puxou mesmo. Todo mundo leu, todo mundo entendeu, foi bem legal.
Que bom que vocês gostaram. Fico bem feliz mesmo, tá, pessoal? Então, brigadão por tudo. Um grande beijo no coração de vocês. Abraço. Igualmente, até sexta. Até sexta e boa prova a todos, pessoal. Qualquer Até dúvida, próxima. Final de semana, pessoal. E se o professor fizer verdadeiro ou falso, eu não vou fazer sushi. Olha a Carla ali, ó. Viu? Se o senhor fizer verdadeiro ou falso, eu não vou fazer sushi. Já tá feito, já tá até postada a prova, só não tá mostrando para vocês, Carla. Desculpa. Que maravilha. Já tá feito, Carla. Vai ter uma chance de acertar. É acertar ou acertar. Vai ser tranquila, Carla. Relaxa. Ó, foi de coração. Foi depois de saber que tu fazia sushi, então tá tudo certo.